Você já parou para pensar na profundidade da fé de Abraão e como ela pode transformar a nossa vida hoje? Abraão, um homem comum, foi chamado para uma jornada extraordinária que mudou a história. Vamos mergulhar na vida desse patriarca e descobrir como sua fé inabalável pode inspirar a nossa própria caminhada espiritual. Abraão, originalmente chamado Abrão, nasceu em Ur dos Caldeus. Ele era um homem comum, vivendo em uma sociedade pagã, até que Deus lhe fez uma promessa incrível. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Imagine receber uma chamada dessas. Sem hesitar, Abraão obedeceu, confiando plenamente nas promessas de Deus. Sua jornada não foi fácil, mas foi marcada por uma fé inabalável que o tornou o pai de uma grande nação. Em Romanos 4:19-21, Paulo nos dá uma visão profunda da fé de Abraão. E sem enfraquecer na fé, ele considerou o seu próprio corpo já amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus e estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Essa passagem nos mostra que a fé de Abraão não dependia das circunstâncias, mas da certeza de que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Você já se perguntou como seria a nossa vida se tivéssemos a mesma certeza que Abraão teve nas promessas de Deus? Muitas vezes, somos abalados pelas dificuldades e incertezas do dia a dia. No entanto, a história de Abraão nos ensina que a verdadeira fé é acreditar nas promessas de Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece impossível. A certeza na fidelidade de Deus nos dá força para perseverar e nos manter firmes, independentemente das circunstâncias. Já se pegou comparando sua fé com a realidade ao seu redor? Abraão certamente poderia ter feito isso, especialmente ao considerar sua velhice e a impossibilidade humana de ter um filho com Sara. No entanto, ele escolheu confiar na promessa de Deus, ao invés de se limitar pelas circunstâncias visíveis. Esse contraste entre fé e realidade nos desafia a olhar além do que é visível e acreditar no poder de Deus. Abraão nos ensina que a idade e as limitações humanas não são obstáculos para Deus. Em Gênesis 17:17, quando Deus promete a Abraão um filho, ele se prostra e ri, questionando como ele e Sara, ambos avançados em idade, poderiam ter um filho. Mas apesar de sua surpresa inicial, ele escolheu acreditar. Isso nos desafia a refletir. Estamos permitindo que nossas limitações humanas limitem nossa fé nas promessas de Deus? Como podemos aplicar a fé de Abraão em nossa vida diária? A resposta está em confiar em Deus em todas as situações, grandes ou pequenas. Quando enfrentamos desafios no trabalho, na família ou na saúde, podemos lembrar da fé de Abraão e nos firmar na certeza de que Deus é fiel. Pergunte a si mesmo: estou confiando em Deus plenamente, mesmo quando não vejo uma solução imediata? Abraão nos deixa uma lição poderosa. A fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas da confiança nas promessas de Deus. Ele nos mostrou que é possível viver uma vida de fé inabalável, mesmo quando a realidade ao nosso redor parece impossível. Que possamos, à semelhança de Abraão, crer e confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Agora vamos refletir sobre a vida de Ló e como suas escolhas impactaram não apenas sua vida, mas também a de sua família. Ló, sobrinho de Abraão, é uma figura fascinante que nos ensina sobre fé, justiça e as consequências das nossas decisões. Vamos explorar a jornada de Ló
e descobrir o que podemos aprender com suas experiências. Ló era o sobrinho de Abraão, e juntos eles saíram de Ur dos Caldeus rumo à terra que Deus prometeu a Abraão. Desde o início, Ló estava sob a influência positiva de seu tio. No entanto, a vida de Ló tomou um rumo distinto quando ele decidiu se estabelecer em Sodoma, uma cidade conhecida por sua imoralidade. O que levou Ló a fazer essa escolha e como isso afetou sua vida? Em 2 Pedro 2, 7 e 8, lemos: E livrou o justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras iníquas. Pedro descreve Ló como um homem justo que se angustiava com a maldade ao seu redor. Isso nos leva a perguntar: como Ló conseguiu manter sua justiça em meio à corrupção de Sodoma? A Bíblia reconhece Ló como um homem justo, apesar de suas falhas e escolhas questionáveis. Sua justiça não era perfeita, mas ele ainda buscava seguir os caminhos de Deus. Em meio à depravação de Sodoma, Ló tentava proteger sua família e influenciar positivamente os que estavam ao seu redor. Será que nós, como Ló, conseguimos manter nossa integridade, mesmo quando estamos cercados por influências negativas? Ló escolheu viver em Sodoma por causa de suas vantagens materiais, mas a vida na cidade foi marcada por constantes desafios morais. Ele estava ciente da corrupção ao seu redor e, apesar de sua posição, não conseguiu transformar significativamente a cidade. Essa parte da história de Ló nos leva a refletir: estamos priorizando as bênçãos materiais sobre a nossa vida espiritual? As decisões de Ló tiveram consequências profundas. Sua escolha de viver em Sodoma resultou em grandes perdas, incluindo a destruição de suas posses e a tragédia pessoal em sua família. Quando Deus decidiu destruir Sodoma, Ló foi avisado para fugir sem olhar para trás. No entanto, sua esposa desobedeceu e olhou para trás, transformando-se em uma estátua de sal. Gênesis 19, 26. Como nossas escolhas diárias estão moldando nosso futuro e o de nossas famílias, a fé de Abraão é frequentemente contrastada com a de Ló. Abraão confiava plenamente em Deus e buscava sua orientação em todas as decisões, enquanto Ló parecia mais influenciado pelas aparências e vantagens temporais. Abraão intercedeu por Sodoma, mostrando sua preocupação pelos justos, incluindo Ló. Gênesis 18, 22, 33. Estamos buscando a Deus em todas as nossas decisões, assim como Abraão. Ou estamos sendo influenciados pelo mundo como Ló? Os erros de Ló nos ensinam sobre a importância das nossas escolhas e as suas consequências. Sua história é um lembrete de que devemos escolher nossas companhias e ambientes sabiamente, buscando sempre a vontade de Deus. Mesmo em meio a erros e falhas, Deus mostra sua misericórdia e graça, como fez ao salvar Ló da destruição de Sodoma. O que podemos aprender dos erros de Ló para evitar as mesmas armadilhas em nossa vida? A vida de Ló nos oferece lições valiosas sobre fé, justiça e as consequências das nossas escolhas. Ele nos lembra que, mesmo em meio à corrupção, podemos buscar viver de acordo com os princípios de Deus. Vamos refletir sobre nossas próprias escolhas e buscar a direção divina em todas as áreas de nossa vida. Assim como Ló, somos chamados a viver com justiça, mas com a sabedoria de Abraão, para que nossas decisões reflitam a vontade de Deus e não as vantagens temporais deste mundo. Agora vamos pensar no impacto que pessoas de fé podem ter em nossas vidas e como nós também podemos ser uma influência positiva para os outros. Vamos explorar a poderosa influência de pessoas de fé, como ela molda nossas vidas e como podemos ser agentes de transformação.
A influência de pessoas de fé é uma força poderosa e transformadora. Desde os tempos bíblicos, vemos como a fé e o exemplo de uns impactam a vida de outros, trazendo crescimento espiritual, prosperidade e transformação. Mas como essa influência se manifesta em nossas vidas hoje? E como podemos nos cercar de pessoas que nos elevam? Um exemplo notável é a relação entre Abraão e Ló. Abraão, um homem de grande fé e obediência a Deus, teve uma influência significativa sobre seu sobrinho Ló. A convivência com Abraão permitiu que Ló visse em primeira mão a fidelidade de Deus e as bênçãos que acompanham a obediência. Você já se perguntou como as pessoas ao seu redor influenciam sua caminhada de fé? Ló prosperou grandemente ao lado de Abraão. Eles compartilharam riquezas e bênçãos, e a convivência com Abraão proporcionou a Ló uma visão clara do que significa viver pela fé. Gênesis 13, 5, 6. No entanto, quando se separou de Abraão, Ló fez escolhas que o levaram a situações perigosas. Que lições podemos tirar das escolhas de Ló? E como podemos garantir que estamos fazendo escolhas sábias baseadas na fé? A Bíblia nos adverte sobre a importância de nossas associações. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Associar-se a pessoas de fé fortalece nossa própria fé e nos ajuda a crescer espiritualmente. Com quem você está se associando? Eles estão te aproximando de Deus ou te afastando? Vários exemplos bíblicos mostram a influência positiva de pessoas de fé. Moisés influenciou Josué, preparando-o para liderar Israel. Elias influenciou Eliseu, que fez grandes obras em nome de Deus. A influência positiva é um tema recorrente na Bíblia. Quem são os Moisés e Elias em sua vida hoje? Ser uma influência positiva envolve viver de acordo com os princípios de Cristo e ser um exemplo de amor, fé e esperança. Isso significa demonstrar integridade, compaixão e um compromisso inabalável com a verdade. Como você pode ser uma luz para os outros em seu dia a dia, mostrando o caminho para uma vida plena em Cristo? Hoje, somos chamados a refletir sobre a influência de pessoas de fé em nossas vidas e como podemos ser essa influência positiva para outros. Deus nos coloca em posições e relacionamentos específicos para que possamos ser luz em um mundo muitas vezes sombrio. Pergunte-se: como posso, com a ajuda de Deus, ser uma influência de fé, esperança e amor na vida de quem está ao meu redor? Que possamos todos nos comprometer a viver de maneira que nossa fé inspire e transforme aqueles que nos rodeiam. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe um comentário. Inscreva-se no nosso canal para receber notificações de novos vídeos. Dê um like e, se possível, compartilhe nosso vídeo. Isso nos ajudaria muito. Que o Senhor continue abençoando ricamente a vida de cada um de vocês. Que possamos seguir firmes na fé, confiando que Deus tem grandes planos para cada um de nós. Até a próxima, e que a paz de Cristo esteja com todos vocês.